Meu nome é Josélia, eu sou do interior de São Paulo e eu quero contar uma minha história para que possa atingir milhões de pessoas que possam ouvir a minha história. Nos anos 80, eu conheci um moço que ele era de São Paulo e ia passar as férias de carnaval na cidade de Batatais. A cidade de Batatais é uma cidade onde tem o melhor carnaval do interior. E ele tinha um tio que morava lá em Batatais. E ele ia passar as festas de final de ano, de Rei Momo, nessa cidade. E na ocasião, eu namorava um primo dele. E a gente namorou muito tempo, eu e esse primo dele, quase 3 anos. E por um motivo fútil, ele largou de mim, esse primo dele, e a vida seguiu. Nesse intervalo, numa noite de carnaval, eu cheguei num clube em Batatais e reencontrei ele. E nós começamos a dançar, a pular o carnaval, e esse relacionamento durou quase 4 anos. Eu, jovem, ainda estudava, trabalhava numa casa de empregada doméstica, onde eu fui criada por 17 anos, não conhecia muito da vida, e vim até São Paulo conhecer os familiares dele, onde na ocasião, né, os pais dele faleceram em 40 dias, ele perdeu pai e mãe. E eu voltei para Batatais. Eu usava uma aliança de compromisso, eu era jovem, que tinha uma vida toda ainda para conhecer. E ele não perdoou que eu tivesse largado dele. Ele largou de mim e foi embora. E passaram 30 anos. 30 anos eu sonhei com essa data, com esse dia. Eu imaginava ele, eu sentia o cheiro dele, eu imaginava ele voltando e nada, e nada. Eu mandava cartas, eles devolviam as cartas, mandava telegrama, devolvia os telegramas e assim foram. Foram 30 anos em busca dele aqui em São Paulo. Nesses 30 anos, eu encontrei uma pessoa que tinha vindo do Japão e tive uma filha. A minha filha hoje ela está com 32 anos e a gente não tem vínculos nenhum. Voltando lá, nesse tempo todo, eu tinha uma irmã de 49 anos. Minha irmã era uma pessoa maravilhosa, professora, pedagoga, nutricionista, solteira, nunca namorou, nunca casou e sonhava em ser freira. Só que ela abandonou para criar eu e meu outro irmão, que, embora nós somos em 5 filhos. E nesse intervalo que veio o câncer e eu perdi a minha irmã, com 49 anos. Foi uma barra, sofri, chorei, fiz de tudo e não consegui me reerguer. Passados uns dias, vieram o carnaval, em 2017. E eu resolvi, com mais umas amigas, elas me convidaram para vir para São Paulo para assistir o carnaval aqui. E eu assisti o carnaval aqui em São Paulo 3 dias. Ficamos num hostel, situação difícil, mas nós ficamos assistindo o carnaval. No domingo, pela manhã, nós pegamos a van que nos trouxe e voltamos para Batatais. Paramos no Frango Assado de Jundiaí. E aí tinha uma fila enorme para comprar aqueles pães de semolina e eu queria comprar um para levar para minha amiga para a gente tomar o café da tarde, para contar como foi o carnaval em São Paulo. E a hora que eu entrei na fila, eu fui andando, andando. Quando chegou no balcão do pão, eu falei, moça, me dá um pão. Eu olhei, o moço olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, eu conheço essa voz. Você é a Josélia? Falei, sim, eu sou a Josélia. Você lembra de mim? Eu falei, lembro. Eu falei, por favor, sai de perto de mim, não me encosta, que eu não quero ver você, que você me veja chorar. Eu te procurei por 30 anos, sai da minha frente. E fui andando. E ele, não, por favor, pelo menos me dá o número do seu telefone. E eu dei. Na minha cabeça, ele estava com a família dele lá, né? Que ele já estava casado e ele estava em divórcio. E aí eu fui andando. Quando eu cheguei em Batatais, tinha mais de 20 ligações dele. E aí nós começamos a se falar por telefone, até que ele me convidou para vir para São Paulo. Eu não quis vir. Fomos para Campinas, se encontramos. Ele me deu um presente, eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha ido no Rio de Janeiro. E aí foi uma história linda, linda, linda. Um belo dia ele me ligou, falou, José, você está em Batatais? Falei, tô. Ele falou, eu pensei bem, quer vir morar comigo? E eu vim.
Vim de Malicuia, coloquei minhas coisas tudo no abrigo, vendi tudo a preço de banana e fui e vim morar com ele aqui em São Paulo. Passado um tempo, a gente morando junto, morava na, em Santo Amaro, ele é funcionário da Caixa Econômica Federal, tudo. Veio a Covid e ele ficou internado 14 dias, quase veio a óbito. Eu invadi o hospital e fiquei lá os 14 dias lutando pela vida dele. Eu saía de madrugada e em casa assava pão de queijo, fazia almoço, passava nas padarias, pegava as coisas que ele gostava e fazia ele comer para ver se ele reerguia. E assim foi. Tem até no YouTube uma homenagem que eu fiz para ele. E aí ele saiu do hospital, ficou bem, tirou uns dias, né, para descansar daquilo que ele ficou muito tempo dentro de um hospital. E ele parou em frente ao cartório e falou assim: Josélia, na Vila Mariana, você está com seus documentos aí? Eu falei: eu tô. Ele falou assim: você quer casar comigo? E eu casei com ele. Fiz união estável. E eu estou com ele até hoje. Ele foi para o interior, comprou uma casinha para mim, com medo de se acontecesse alguma coisa eu não ficar sem nada. E aí a gente está junto até hoje. Ele é o amor da minha vida, ele faz tudo para mim, ele me ajudou a recuperar meu autoestima, ele me ajudou em tudo que eu quero, eu consigo. E eu posso também falar uma coisa para o mundo: São Paulo é a cidade das oportunidades. Aqui eu comecei a vender brigadeiro, vendia brigadeiro, aqui hoje eu tenho um plano de saúde. As pessoas aqui, cada um vive a sua vida, ninguém está preocupado com a vida do outro. E meu marido, ele faz de tudo para mim. Todo final de semana a gente sai para almoçar, para jantar, a gente participa de maratona junto, a gente vai andar nos parques. Menos me dá o número do seu telefone. E eu dei. Na minha cabeça, ele estava com a família dele lá, né? Que ele já estava casado e ele estava em divórcio. E aí eu fui andando. Quando eu cheguei em Batatais, tinha mais de 20 ligações dele. E aí nós começamos a se falar por telefone, até que ele me convidou para vir para São Paulo. Eu não quis vir. Fomos para Campinas, se encontramos. Ele me deu um presente, eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha ido no Rio de Janeiro. E aí foi uma história linda, linda, linda. Um belo dia ele me ligou, falou: José, você está em Batatais? Falei: tô. Ele falou: eu pensei bem, quer vir morar comigo? E eu vim de Malicuia, coloquei minhas coisas tudo no abrigo, vendi tudo a preço de banana e vim morar com ele aqui em São Paulo. Passado um tempo, a gente morando junto, morava em Santo Amaro, ele é funcionário da Caixa Econômica Federal, tudo. Veio a Covid e ele ficou internado 14 dias, quase veio a óbito. Eu invadi o hospital e fiquei lá os 14 dias lutando pela vida dele. Eu saía de madrugada e em casa assava pão de queijo, fazia almoço, passava nas padarias, pegava as coisas que ele gostava e fazia ele comer para ver se ele reerguia. E assim foi. Tem até no YouTube uma homenagem que eu fiz para ele. E aí ele saiu do hospital, ficou bem, tirou uns dias, né, para descansar daquilo que ele ficou muito tempo dentro de um hospital. E ele parou em frente ao cartório e falou assim: Josélia, na Vila Mariana, você está com seus documentos aí? Eu falei: eu tô. Ele falou assim: você quer casar comigo? E eu casei com ele. Fiz união estável. E eu estou com ele até hoje. Ele foi para o interior, comprou uma casinha para mim, com medo de se acontecesse alguma coisa eu não ficar sem nada. E aí a gente está junto até hoje. Ele é o amor da minha vida, ele faz tudo para mim, ele me ajudou a recuperar meu autoestima, ele me ajudou em tudo que eu quero, eu consigo. E eu posso também falar uma coisa para o mundo: São Paulo é a cidade das oportunidades. Aqui eu comecei a vender brigadeiro, vendia brigadeiro, aqui hoje eu tenho um plano de saúde. As pessoas aqui, cada um vive a sua vida, ninguém está preocupado com a vida do outro. E meu marido, ele faz de tudo para mim.
todo final de semana a gente sai para almoçar, para jantar, a gente participa de maratona junto, a gente vai andar nos parques junto. Então eu acho assim que a vida é o hoje, a gente não pode se apegar aos bens materiais. E uma coisa que eu falo para todo mundo quando eu falo da minha história, entre ser feliz e ter razão, eu preferi ser feliz. Por isso que eu estou com ele até hoje. Ele chama Rui Ramos. Eu tenho as cartas dele dos anos 80, tudo guardadinha. Mandei plastificar, se alguém às vezes quiser ver, conferir se é verdade a nossa história. Essa é a nossa história. Eu acho que a perda da minha irmã, eu acho que a minha irmã veio para falar assim, acolhe ela. Meu marido, o Rui, ele foi uma pessoa que ele me restaurou. Ele me tirou lá de cima, lá de baixo, me levantou e me fez eu me sentir novamente uma mulher. Me respeita. A gente faz muita coisa junto. Ele é espírita, ele é uma pessoa maravilhosa, honesto, culto, um homem de respeito. E eu sou muito, muito feliz mesmo. E eu gostaria que essa minha história pudesse chegar para o mundo todo, para as pessoas não desistirem, que um dia a gente encontra o amor da vida da gente. Eu encontrei o meu. Eu sou muito, muito feliz. E eu também queria deixar uma mensagem nessas histórias todas, que às vezes a gente desiste muito fácil. A gente volta, recua. E às vezes na idade da gente, que não, eu tenho 58 anos, eu não tenho tempo para voltar. Eu não posso olhar mais para trás, eu tenho que olhar do meu lado e olhar para frente. E seguir em frente, e ser feliz. E foi isso que eu optei, em ser feliz. E que eu posso dizer também mais, né, que se alguém quiser saber da história da minha filha, eu tinha um sonho de ser mãe, fui criada nessa casa de família, 17 anos, fui criada assim, azul com azul, amarelinho com amarelinho, e assim eu tive. E infelizmente eu tive uma gravidez que eu não aceitei, eu tentei o aborto, não deu certo, e minha filha nasceu, eu fui ter ela a pé, porque minha família não aceitava, deixei ela no hospital, vim embora e passaram 31 anos. Ela está viva, ela é linda, ela chama Maria Laura, mas eu não tenho relação com ela. Ela sabe que eu existo, eu sei que ela existe, ela mora em Batatais. E é isso. O pai dela veio a óbito, depois de 6 meses faleceu num acidente de carro. Ela tem uma vida boa, eu não queria que ela tivesse o que eu tive, que ela passasse por tudo que eu já passei. E então eu resolvi deixar ela no hospital, que a avó dela, a paternidade assumisse e desse para ela tudo aquilo que um dia eu sonhei em poder dar e eu não tive condições de dar. E eu também falo assim que mãe não é só quem põe no mundo, não é só quem cria. Eu tive meus motivos, as pessoas me julgam, eu sou professora, eu fiz pedagogia, eu não consegui concluir, eu faço um tratamento sério na psiquiatria, que eu achei esse apoio para mim também me reerguer, para mim ver que não, a minha história tem outras semelhantes, iguais ou parecida com a minha. E é isso, eu desejo que o mundo seja mais feliz, que as pessoas possam olhar o outro com mais empatia, com mais respeito, respeitando cada um, né? Respeitando as nossas diferenças, que nós somos humanos, não é? E nós temos esse direito de pensar diferente, de olhar diferente e de ver o mundo diferente. A gente agradece muito a sua participação, com certeza as suas histórias vão sensibilizar muitas pessoas e ajudá-las também. Muito obrigada. Eu que agradeço.